Sempre me considerei um homem de sorte, mas talvez minha sorte tenha acabado quando comprei aquele carro. Meu nome é Ricardo, tenho 34 anos, e sou gerente em uma concessionária. Sempre fui apaixonado por carros, e foi essa paixão que me levou a tomar a pior decisão da minha vida. Depois de anos economizando, finalmente decidi comprar o meu sonho de consumo, um sedã preto, reluzente, modelo de 2023, com tudo que a tecnologia moderna podia oferecer. A decisão veio sem pensar muito, impulsionada por uma promoção irresistível. O carro estava perfeito, pelo menos à primeira vista. Mas antes de contar como esse sonho se transformou no maior pesadelo da minha vida, deixe-me apresentar as pessoas que fazem parte dessa história. Primeiro, minha esposa, Ana, que sempre foi minha âncora de sanidade. Depois, meu amigo e vizinho, Pedro, um mecânico que entendia mais de motores do que qualquer manual técnico. Ele foi um dos primeiros a dizer que algo estava estranho com o carro. E, finalmente, minha irmã mais nova, Carol, uma estudante de jornalismo, que acreditava que havia uma explicação lógica para tudo, até mesmo para o inexplicável. Era uma manhã de sábado quando entrei na concessionária para buscar o carro. O vendedor, um homem magro com um sorriso nervoso chamado Sérgio, me entregou as chaves e me parabenizou. Esse é o carro perfeito para você, ele disse, mas algo em seu tom me deixou desconfortável. Era como se ele quisesse se livrar do veículo o mais rápido possível. Ignorei o sentimento. Dirigir aquele carro pela primeira vez foi uma experiência quase mágica. O motor era suave como seda, e o interior parecia um refúgio de luxo. Mas, naquela mesma noite, a magia começou a desaparecer. Estávamos voltando de um jantar com amigos quando Ana apontou para o rádio. Está chiando, ela disse. Isso seria normal, se não fosse por um detalhe, o rádio estava desligado. Um som baixo e inquietante preenchia o carro, algo entre um sussurro e um zumbido. Achei que fosse interferência e decidi ignorar. Mas o som ficou mais forte. Era quase como se alguém estivesse tentando falar. Quando finalmente chegamos em casa, respirei aliviado. Estava cansado e coloquei a culpa no meu excesso de trabalho. No entanto, o problema não era o rádio, e estava longe de acabar. 2 dias depois, decidi lavar o carro na garagem. Pedro apareceu, como sempre fazia, para dar conselhos não solicitados. Esse carro é bonito demais, ele disse, passando a mão pelo capô. Mas então sua expressão mudou. Ricardo, o que é isso? Eu me aproximei para ver o que ele estava apontando. Na lateral do carro, havia marcas de arranhões, como se unhas ou garras tivessem arrastado pela lataria. Deve ter sido um galho, disse, embora soubesse que isso era improvável. Os arranhões eram profundos e estranhamente simétricos, como se algo tivesse deliberadamente deixado sua marca ali. Pedro não parecia convencido. Isso não é normal. Cuidado com esse carro, cara. Naquela noite, acordei às 3 da manhã com um barulho alto na garagem. Era como se algo pesado tivesse caído. Fui verificar, levando uma lanterna comigo. O carro estava lá, estacionado, mas algo parecia errado. A lanterna piscou quando apontei para ele, e por um momento eu tive certeza de que via uma sombra dentro do carro, no banco do motorista. Me aproximei, com o coração batendo forte, e abri a porta. O interior estava vazio, mas o cheiro era insuportável, uma mistura de ferrugem e algo apodrecido. Me afastei, e foi então que ouvi o som, um riso baixo, quase como se estivesse vindo debaixo do carro. Eu olhei, mas não havia nada lá. Voltei para casa tremendo, tentando me convencer de que estava imaginando coisas. Mas sabia que algo estava profundamente errado com aquele carro. No dia seguinte, contei tudo para Carol, esperando que ela tivesse alguma explicação lógica. Ela sugeriu investigar a procedência do veículo. Descobrimos que ele tinha sido vendido e devolvido várias vezes em um curto período. A última informação que encontramos foi inquietante: o carro havia pertencido a um homem que desapareceu misteriosamente.
Ricardo, Carol disse, com o rosto pálido. E se esse carro estiver conectado a isso? Pedro, que estava conosco, tentou rir da ideia, mas seu riso soou forçado. Isso é besteira, ele disse. Mas, talvez a gente deva investigar mais. E foi assim que a obsessão começou. O carro não era mais apenas um meio de transporte. Era um enigma sombrio que parecia nos puxar cada vez mais para algo que não entendíamos. A paranoia tomou conta de mim desde aquela noite. Eu sabia que algo estava errado com o carro, mas, ao mesmo tempo, não conseguia me convencer a vendê-lo. Era como se ele exercesse uma influência sobre mim, um fascínio doentio que me fazia querer mantê-lo, mesmo sabendo que estava me colocando em perigo. Ana percebeu minha inquietação, mas tentou me acalmar. Talvez você esteja exagerando, Ricardo. Pode ser só sua cabeça te pregando peças. Mas até ela começou a hesitar quando, dias depois, a situação se agravou. Era uma noite de sexta-feira, e Ana e eu decidimos sair para jantar. Enquanto dirigia, a tensão no carro era palpável. O som de sussurros havia retornado, e, desta vez, Ana também ouviu. Você ouviu isso? Ela perguntou, olhando para mim com olhos arregalados. Ouvi, respondi, tentando parecer calmo. Deve ser algum problema no sistema de som. Mas sabíamos que não era. Os sussurros vinham de todos os lados, aumentando de intensidade até parecerem gritos abafados. Ana começou a chorar, pedindo para que eu parasse o carro. Quando finalmente encostei, o rádio ligou sozinho, tocando uma música que não reconheci. As letras pareciam distorcidas, quase como uma provocação. Ricardo, vamos sair daqui. Ana implorou. E foi o que fizemos. Deixei o carro na rua e chamamos um táxi para voltar para casa. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela mesma noite, Pedro veio até minha casa depois que contei o que aconteceu. Ele insistiu em ir comigo até o carro para ver com os próprios olhos. Relutante, concordei. Quando chegamos ao local onde havia deixado o carro, ele estava coberto por uma fina camada de névoa, como se o ar ao seu redor estivesse mais frio. Pedro se aproximou e olhou pela janela. Tem alguma coisa aí dentro, ele murmurou, recuando um passo. Antes que eu pudesse responder, as luzes internas do carro piscaram, e o rádio voltou a ligar sozinho, emitindo um som agudo que nos fez cobrir os ouvidos. Foi então que vimos uma figura indistinta no banco traseiro. Parecia estar olhando diretamente para nós. Pedro, tentando ser corajoso, abriu a porta. O ar dentro do carro era irrespirável, como se algo apodrecido estivesse lá há semanas. E então, tão rápido quanto apareceu, a figura desapareceu. Ricardo, esse carro está amaldiçoado, Pedro disse, quase sussurrando. Você precisa se livrar dele. No dia seguinte, tentei vender o carro. Liguei para algumas concessionárias, mas nenhuma estava interessada. Esse modelo não está mais no mercado, um vendedor me disse. Tem pouca saída. Desesperado, levei o carro a um ferro velho, mas o dono se recusou a aceitá-lo. Esse carro tem um peso, ele disse, olhando para mim com olhos sérios. Algo nele não está certo. Voltei para casa frustrado e com um pressentimento de que o carro não me deixaria tão facilmente. Enquanto isso, Carol estava investigando a história do carro. Ela encontrou notícias sobre o desaparecimento do último dono, um homem chamado Marcelo Vasconcelos, que desapareceu após relatar eventos bizarros envolvendo o veículo. Segundo os relatos, ele acreditava que algo estava preso no carro, algo que não pertencia a este mundo. Carol também descobriu algo ainda mais perturbador: o carro tinha sido envolvido em um acidente anos antes, no qual uma mulher e sua filha morreram. Os jornais da época mencionavam que o veículo foi recuperado e restaurado, mas alguns diziam que a energia do acidente permaneceu no carro. Ricardo, esse carro é como uma âncora, Carol me disse, segurando o jornal antigo.
Ele está segurando algo, e esse algo está ficando mais forte. Naquela noite, contra todos os conselhos, decidi dirigir o carro mais uma vez. Queria provar a mim mesmo que tudo isso era apenas uma coincidência, fruto da minha imaginação. Peguei a estrada sozinho, mas logo me arrependi. O carro parecia ganhar vida própria. O volante ficou pesado, e o velocímetro começou a marcar velocidades impossíveis. Luzes estranhas apareceram no retrovisor, e os sussurros voltaram, desta vez acompanhados de risadas distorcidas. Eu estava prestes a encostar quando o rádio desligou, e uma voz clara, feminina, ecoou dentro do carro: "Você acha que pode escapar de mim?" A figura no banco traseiro apareceu novamente, mas agora estava mais nítida, uma mulher com olhos vazios e um sorriso grotesco. Perdi o controle do carro e saí da estrada, batendo em uma árvore. Quando recuperei a consciência, estava sozinho, mas o carro continuava ligado, o motor ronronando como um animal satisfeito. Voltei para casa a pé naquela noite, deixando o carro abandonado na estrada. Mas sabia que não seria o fim. O carro não era apenas um objeto, era uma presença. Algo que estava cada vez mais próximo de mim. Eu sentia que estava correndo contra o tempo. Precisava descobrir como lidar com o que quer que fosse antes que ele tomasse algo mais de mim. Talvez a minha sanidade. Ou, pior ainda, a minha vida. Os dias seguintes ao acidente foram como um borrão. O carro, abandonado na estrada, foi rebocado de volta à minha casa por uma companhia de guincho que me ligou, confusa, perguntando por que deixei um veículo tão impecável largado ali. Mesmo eu tendo dito que não queria o carro de volta, ele estava novamente na minha garagem, brilhando como se tivesse sido recém-polido. Eu sabia que aquilo era mais do que coincidência. Era uma armadilha. Carol, Pedro e Ana estavam comigo naquela noite. Decidi que não enfrentaria aquilo sozinho. Contei tudo, os sussurros, as visões, a figura feminina, e como parecia que o carro estava vivo. Pedro, o mais cético do grupo, cruzou os braços. "Você está ouvindo a si mesmo, Ricardo? É só um carro. Podemos destruí-lo. Um pouco de gasolina e fósforos, e essa coisa vira cinzas." Carol balançou a cabeça. "Não é tão simples. Eu fiz mais pesquisas sobre o Marcelo Vasconcelos. Ele também tentou destruir o carro, mas as pessoas que o ajudaram desapareceram. E ele foi encontrado morto no mesmo lugar onde o veículo estava abandonado." O silêncio tomou conta da sala. Ana, com olhos arregalados, finalmente quebrou o clima. "E se o carro for uma armadilha? Algo que precisa de vítimas para continuar existindo?" Sabíamos que havia apenas uma maneira de resolver isso: levar o carro de volta ao local do acidente, onde tudo começou. Talvez lá, no epicentro, conseguíssemos entender o que estava acontecendo. Ou acabar com isso de vez. Naquela noite, carregamos o carro com suprimentos, lanternas, gasolina, e uma marreta para o caso de precisarmos de força bruta. Carol trouxe o jornal antigo com as informações sobre o acidente, enquanto Pedro, ainda incrédulo, insistia em dirigir. Para mim, era um alívio, não queria tocar no volante daquele carro novamente. Enquanto avançávamos pela estrada, a tensão aumentava. O rádio ligava e desligava sozinho, murmurando frases incompletas, e a bússola que Carol carregava girava freneticamente, sem encontrar direção. As luzes dos faróis piscavam, e o ambiente ao redor parecia se tornar mais opressivo. "Estamos chegando perto", disse Carol, apontando para o mapa. O acidente aconteceu na próxima curva. Foi aí que o carro começou a desacelerar por conta própria. Parados na estrada deserta, saímos do carro com cuidado. A curva onde o acidente aconteceu estava marcada por um silêncio pesado. Nada se movia, nem mesmo o vento. O local parecia preso no tempo. De repente, o carro ligou os faróis, iluminando a figura de uma mulher na beira da estrada.
Ela estava de costas, mas seus cabelos longos e roupas brancas a identificaram imediatamente como a figura que eu tinha visto no banco traseiro. Você está vendo isso? Pedro perguntou, sua voz falhando. Antes que alguém pudesse responder, a mulher se virou. Seus olhos eram dois abismos negros, e seu sorriso era uma mistura de dor e malícia. Vocês vieram me devolver o que é meu? Ela perguntou, com uma voz que parecia reverberar em nossos ossos. Carol, segurando o jornal, deu um passo à frente. Você é a mulher do acidente. O carro, e ele está preso a você, não é? Preso a mim. Ela riu, um som agudo e aterrorizante. O carro é minha âncora. Minha maldição. Ele precisa de almas para continuar. Vocês foram tolos em trazê-lo até aqui. Agora, ele vai ter o que precisa. De repente, a figura desapareceu, e o carro ganhou vida própria. Ele começou a acelerar, girando em círculos ao nosso redor, como um predador cercando sua presa. O som do motor era ensurdecedor, e os faróis piscavam como se estivessem possuídos. Precisamos destruir isso agora, gritei, puxando o galão de gasolina. Enquanto Pedro distraía o carro, sim, distraía, correndo em zigue-zague, Carol e eu jogamos gasolina ao redor do local, criando um círculo que cercaria o carro. Ana, tremendo, segurava a marreta, pronta para esmagar o tanque de combustível. Mas o carro era rápido demais. Ele se lançou contra Pedro, jogando-o para o lado da estrada. Quando Pedro caiu, imóvel, a ira tomou conta de mim. Carol, acenda o fósforo, gritei, correndo para atrair o carro de volta ao círculo. Com uma última manobra desesperada, pulei para fora do caminho enquanto Carol jogava o fósforo aceso. O círculo de fogo se ergueu, prendendo o carro e iluminando o local em chamas. A figura da mulher apareceu novamente, gritando, mas desta vez, com desespero. Vocês não entendem, ela gritou. O carro nunca será destruído. Ele só precisa de outro dono. O carro começou a se deformar, suas linhas metálicas derretendo e se fundindo com a sombra da mulher. Os dois se tornaram um só, uma massa de energia e escuridão que parecia pronta para explodir. Foi quando Pedro, ensanguentado mas consciente, se arrastou até o carro. Alguém precisa acabar com isso, ele disse, sorrindo com tristeza. Antes que pudéssemos impedi-lo, ele se lançou para dentro do veículo. Com um grito final, o carro e a mulher desapareceram em uma explosão de luz, deixando apenas silêncio e o cheiro de metal queimado. Quando o sol nasceu, o local parecia comum novamente, como se nada tivesse acontecido. Apenas um pedaço retorcido do carro permaneceu, como um lembrete de tudo o que havíamos enfrentado. Pedro se foi, mas eu sabia que ele havia salvado nossas vidas. Voltamos para casa, mas nada voltou ao normal. O carro pode ter sumido, mas algo dentro de nós havia mudado para sempre. E às vezes, na calada da noite, ainda ouço um motor distante. E rezo para que não esteja vindo me buscar.